Ok, irmãos, vamos dar início aqui na nossa EBD, né? Nós estamos olhando o livro de Salmos na EBD, então estamos caminhando, e aí a Jussara pediu para eu estar trabalhando com vocês um salmo. Eu ia falar sobre o Salmo 23, mas eu pensei, não, nós já conhecemos bem o Salmo 23, então vamos para um salmo que a gente não é acostumado, né? Para aprender algo mais, algo novo e entender melhor isso. Então, eu pedi vocês que abram suas Bíblias no Salmo 29. Salmo 29. Aí nós vamos ler, vocês vão estar me ajudando com leituras durante a aula aqui e também, lógico, vocês podem participar, tá bom? Como já foi falado aqui nas outras aulas, é aberto a perguntas, participações. Então, se você tiver alguma dúvida, uma pergunta a ser feita, você pode levantar a sua mão e se eu conseguir responder sua pergunta, farei, tá bom? Ou se outros aqui também puderem ajudar, com certeza é bem-vindo. Mas vamos lá, Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, assim o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como um boi selvagens. A voz do Senhor despedaça chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz, glória. O Senhor preside aos dilúvios como um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Meus salmos é um livro muito interessante para mim, eu gosto muito. Primeiramente, eu me voltei muito para Provérbios. Provérbios, para mim, foi muito bom. Eu investi muito em entender mais Provérbios, porque é um livro muito prático, né? Ele traz muita a realidade prática da palavra. Mas houve um tempo que eu me detive nos Salmos, eu estive pregando na igreja que eu pastoreava, o livro de Salmos. Então, eu me detive a estudar os Salmos, né? E aí eu fui ficando encantado com o livro, né? Os Salmos é um livro que expressa o coração do homem, diante de Deus. Em meio às suas aflições, angústias, alegrias e tristezas da vida, aqui nós temos o coração exposto. São orações expressadas, escritas. E aí, deixa eu te dar um desafio já aqui agora. Comece a escrever suas orações em alguns momentos. Você perceberá que isso vai ficar muito registrado na sua mente. Então escreva suas orações. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a escrever orações minhas. Na verdade eu digitava, né? Não escrevia. Mas tem aqueles que gostam de escrever. Compra um caderninho e você faz seu devocional e você começa a escrever suas orações em cima daquilo que você está estudando de um texto. Gente, é formidável. É isso que eles estão fazendo. Eles estão vivendo uma situação, eles estão passando por algo, lidando com o seu coração e fazendo isso diante de Deus. E essas palavras foram registradas, que chega a mim e você e abençoa. Você começar a registrar, você vai ver, e quando você começa a ler, quando você escreve, você está pensando, raciocinando sobre aquilo. E aí depois você começa a rever suas orações, algum tempo depois, aí você começa a ver o quanto Deus foi bom e continua agindo em nosso favor, em favor do seu povo, né? Respondendo nossas orações. Você vai ver suas lutas lá do passado escritas, registradas, e agora o seu amadurecimento e as respostas de Deus para aquilo.
E sem falar que isso poderá ficar para as gerações posteriores, né? De repente, depois que você morrer, tem um livro das suas orações, né? Já pensou? Mas vale a dica, porque ali é o coração expresso. Hoje em dia, nossas orações, elas não são pautadas numa sinceridade de coração diante da palavra de Deus. Hoje nós somos estimulados a orações muito triunfalistas, né? Então você tem que orar que não pode ter tristeza, né? Você é cabeça e não cauda, e o Senhor vai te... são orações muito triunfalistas. Nós somos incentivados no nosso evangelicalismo a orarmos de maneira triunfal. Mas quando você lê Salmos, gente, é impressionante o coração exposto e as soluções de Deus no final do Salmo, né? Para diante da aflição, da alegria, tristeza, seja o que for. Então, os Salmos, eles expressam isso. A gente precisa aprender a orar como um livro de Salmos. Então, nós temos um livro de 150 orações que nos ensina como orar. E se nós não sabemos como orar, o livro de Salmos é um livro que nós temos que estar lendo constantemente. E mais outra dica aqui para nós nas nossas orações, sejam públicas ou individuais. Orem fundamentados naquilo que as Escrituras estão dizendo. Ore menos por você e pelo que você deseja, espera, e comece a orar fundamentado no que as Escrituras estão dizendo naquela situação em que você está vivendo. Você vai ver que isso vai transformar a sua vida e sua oração. Tá bom? Nós nos reunimos, nós individualmente oramos muito por nossas questões. E os salmos, sim, nós vamos expressar a dor do coração, vamos ter os nossos pedidos, mas ele é focado em algo muito maior diante de um Deus da glória. Então, quando você começa a ver salmos, a gente começa a ser impactado da maneira de como nós vamos orar. E precisamos orar fundamentado no que as Escrituras dizem na nossa vida prática. Isso vai fazer grande diferença. Então, o livro de Salmos, ele vai trazer isso para nós. E esse salmo aqui é um salmo de louvor a Deus, é um chamado de louvor ao Senhor, tá certo? Então o salmo ele é escrito no momento de uma proclamação real que está acontecendo em Israel, para mostrar justamente o que é isso. Esses salmos eram usados na época de Israel para coroações de reis, de homens importantes. Eu não sei, eu gosto muito de filmes antigos, gosto muito de filmes de reis, né, impérios. Por exemplo, uma cena muito marcante no filme, eu assisti já 300 vezes, é o do Senhor dos Anéis, né, que no terceiro filme, ou livro, né, tanto faz, existe a coroação do rei, né? Aí você vê aquela cena, gente, aquilo ali é lindo, né? Aquilo ali, quando eu assisto, chega que mexe comigo, né? E o rei entra, né? O cortejo, aquelas belezas, negócio assim, os homens importantes lá, os homens do império, eles venceram a batalha contra o Sauron e agora estavam ali celebrando e coroando o rei, né? E coroando o rei, negócio majestoso. E no filme expressa uma realidade, né? Que todo mundo se curva diante dos hobbits, né? Que trouxeram ali a libertação para todo o reino humano e terreno, né? Mas aqui é impressionante que é isso, o rei está sendo coroado, e quando o rei está sendo coroado, imagine a festa celebrada no meio de uma nação. Então, a pompa, a majestade, a poder, a exibição de poder bélico, né? Poder bélico. Nós vimos aí em 4 no nosso país, existe um presidente que assume, né? E aí o que você assiste os cortejos, né? O que eles fazem no dia da posse de um presidente no país? Eles expressam o seu poder bélico, forças armadas, sua autoridade. Então, não é um rei, é um presidente. Imagine um rei sendo isso, né? Feito numa coroação. E esse salmo era cantado nas coroações, para mostrar que aquele rei não é o rei todo-poderoso. Que aquele rei que está assumindo o trono e tem o seu poder, existe um rei glorioso muito maior. A voz do rei ali não era a voz suprema, e sim a voz do Senhor. Era isso que, cantado em Israel,
trazia um impacto de entender que aquele rei nada mais é que um mediador do rei maior, do rei supremo, do Deus, do rei glorioso. E o salmo era cantado nessas coroações para lembrar o povo de Deus e ao rei quem é o rei da glória, quem é o rei supremo, qual é a voz que o povo tem que ouvir e qual é a voz que o rei tem que se sujeitar. Aquele rei não é o rei todo-poderoso, existe um rei supremo. Hoje, os judeus utilizam esses salmos nas sinagogas para louvar ou cantar na comemoração de Pentecostes. Festa de Pentecostes, vocês lembram que Pentecostes era uma festa que celebrava o início da colheita, né? Então, Pentecostes, os judeus hoje cantam esse salmo para celebrar esse rei que governa a criação, é o Deus que produz vida, né? Produz fertilidade. A gente vai ver isso aqui agora no salmo, tá bom? Vamos lá. Eu quero tarefinha para vocês aqui agora. Vocês vão ler o salmo individualmente. Eu quero que vocês contem quantas vezes se repete a palavra Senhor no livro, nesse salmo aqui. Leiam individualmente e vejam quantas vezes o nome Senhor se repete. Salmo 29. E aí? Quantas vezes? Oi? 15. Quem acha que foi? Quem achou mais? 18. Quem achou menos? 17. Talvez variações por causa da tradução. Mas assim, na revista atualizada, se você está lendo na revista atualizada, são 18 vezes que o nome se repete. No hebraico são 18 vezes também. Tá bom? Então, 18 vezes se repete a palavra Yahweh, né? Ou Senhor, que é uma palavra que expressa soberania, majestade, tá certo? Então, 18 vezes no Salmo se repete. Gente, é muita repetição no Salmo. E é justamente porque a ênfase do Salmo é o quê? É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem. Tudo parte dele. Então o Salmo está exaltando esse rei glorioso. Então observe a importância de louvor a Deus aqui, da exaltação do Senhor, do seu poder e da sua majestade dentro do Salmo cantado. Nós só temos a palavra rei utilizada uma vez aqui, que é justamente para falar que é o rei que presidirá. Ele preside e presidirá no versículo 10, para sempre, né? Ou seja, o foco não é quem? Davi, os outros reis que assumiram o trono em Israel, mas é quem? O Senhor permanece reinando. Então, olha a importância disso. Agora vamos olhar o Salmo. Nós vamos ver 3 partes aqui, versículo 1 e 2, 3 ao 9 e 10 ao 11. São basicamente a divisão aí do Salmo para nós. Eu acredito que seja isso mesmo, isso. Tá certo? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Olha o que o Salmo, versículo 1 e 2 vai começar assim. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. O Salmo começa dizendo, tributai. O que seria tributar, né? O que seria isso, essa palavra aqui? A palavra vai significar basicamente
dar ou atribuir glória à força devida. É você dar o reconhecimento devido ao que você está declarando ou louvando. No caso, por exemplo, eu posso elogiar alguém e dizer algo a respeito dessa pessoa. Você é assim, assim, você é uma ótima mãe. Eu posso tributar algum tipo de honra ou louvor. Em cerimônias mais, vamos dizer assim, ritualísticas, né? Vamos dizer assim, você vai para um presidente, chega, alguém importante chega, você utiliza o que? Vossa Excelência, né? Você está, tanto tal, né? Você vê muito isso aí. Então, é você tributar a devida glória ou devido louvor a alguém, a honra devida. Se eu estou aqui e chegar outra pessoa muito mais importante do que eu em termos de posição, vocês acham que a maneira como o povo vai receber vai ser como? Com a maneira devida, a honra que aquela pessoa tem. O presidente dos Estados Unidos chegar no nosso país, você acha que ele vai ser recebido como? Quando o Papa veio para o país, como é que você acha que ele foi recebido? Com a devida honra. Então o Salmo, ele começa, manda a gente tributar a Deus a devida honra. Tributai a quem? A Yahweh, ao Senhor, filhos de Deus. Agora, olha que interessante, quando você fala de tributar e dar glória, o que o povo em volta de Israel fazia? Os cananeus, eles tributavam ou adoravam a Baal, eles davam a Baal a força e a glória, por exemplo, sobre a tempestade, chuvas e fertilidade. Quem é que tinha um domínio ou é dado a glória ou atribuído a ele o poder sobre tempestade, chuva e fertilidade? Os cananeus faziam isso para quem? A Baal. Eles tributavam a Baal. E a gente vê isso nos nossos dias de que maneira? Tem o dia de São Severino dos Ramos, olha lá. Tem um dia de não sei o santo, não sei o das quantas. Quem é o santo da chuva que a gente tributa a chuva? São José. E tem o Santo Antônio também, né? Um que começa a chuva, um que termina a chuva. Eu não sei, eu não fui católico, você que já foi católico, mas você sabe melhor, lembra, recorda aí um pouquinho. Por quê? Porque a gente tributa, né? Isso é tributar, isso é dar glória. Você dá à pessoa um devido valor. Então, quando as pessoas elas olham a chuva e elas tributam isso a um santo, elas estão dando glória devida a ele. Mas essa glória é de quem? Do Senhor. Então, o que o Salmo está fazendo é tributando glória devida ao Senhor, em vez, ao contrário do que os cananeus faziam. Chuva, fertilidade, tempestade, você vai ver tudo isso no cenário do Salmo. Isso é quem? É o Senhor quem faz isso. Roberto? E é? Não, sabia não. Essa é nova para mim. Isso. Mas imagina, gente. Nossa, isso é novo para mim, né? Mas para você ver que cada nações tem seus costumes e tributam isso à glória devida a quem? A outros deuses. Agora, isso nós estamos falando aqui, por exemplo, os cananeus faziam isso, tá certo? O Salmo, ele vai depreciar Baal no contexto de Israel e vai exaltar o verdadeiro Deus, certo? Então se atribui a ele a glória devida por causa do quê? Da beleza da sua santidade. Gente, a criação, ela é uma expressão que exalta ao Senhor. Por exemplo, a nossa cultura, ela é desenvolvida desde o século XVIII para cá, a enxergar o mundo somente com os olhos naturais. Ou seja, o homem tenta encontrar resposta natural para tudo que ele vê e experimenta nesse mundo. Então, vem uma chuva, o que é que os homens fazem? Eles vão explicar naturalmente como a chuva acontece. E eles só conseguem descrever isso de maneira natural. Eles não conseguem tributar a Deus a glória devida. Lá vem a chuva, né?
tem a tempestade e tudo mais. Então, o que os homens fazem? Eles descrevem os seus feitos naturais, como é que isso acontece, mas eles não conseguem enxergar além. Isso é o naturalismo, olhar o mundo somente com os nossos sentidos. Mas olha que interessante, vários cientistas da história, eles foram altamente influenciados pelas Escrituras. Eles olharam a natureza e viram a beleza de Deus. Por exemplo, se você segue o professor Adalto Lourenço, ele sempre está postando algo científico de homens da história que olharam isso. Ele postou recentemente sobre um homem chamado Carlos Linneu. Carlos Linneu foi um cientista botânico, zoólogo e médico sueco. Ele foi quem é o pai da taxonomia moderna, né? Como você conhece hoje o reino animal, tem as várias, até eu já me esqueci, faz tempo que eu não estudo biologia, tem várias classes e tal, aí vai, né? Do reino animal. Pronto, foi esse homem quem fundamentou a nossa taxonomia de hoje. E ele, quando ele fez sua tese, seus escritos, a sua tese original sobre isso, ele começou sua tese citando o Salmo 104, versículo 24. Diz assim: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criaste. Então, para Linneu, Deus como Criador havia trazido à existência as criaturas que poderiam ser caracterizadas em grupos específicos, né? Então, olha só como a biodiversidade que Linneu desenvolveu está fundamentada em uma mente que compreende o quê? O mundo criado como mundo criado por Deus. Então, a gente precisa ver nos nossos dias assim. Nós não temos os Baals, os deuses dos nossos dias, as divindades, mas nós temos também deuses criados pela mente humana que enxergam o mundo somente como um mundo natural, sem significado. E nós deixamos de tributar a Deus a devida glória na criação. E é isso que o Salmo está fazendo. Ele vai ver aqui a criação e vai ver a majestade de Deus. E a gente precisa enxergar. Por exemplo, um dia desse eu saí, comentei até com o Humberto, né? Eu saí para trabalhar, era 5 horas, fui fazer Uber em Recife. Eu saí 5 horas da manhã, um pouquinho antes, e o sol estava saindo assim, um negócio glorioso, né? Majestoso, o sol vindo com aquela bola de fogo saindo, né? Um negócio fabuloso, gente. E eu fiquei olhando aquilo, eu dirigindo e vendo, e eu, meu Deus, que imagem perfeita. Se o sol é glorioso assim, né? Se o sol é majestoso e se empodera sobre tudo, né? Dessa forma, imagine o Deus que o fez, né? Que majestoso. E o sol está ali para refletir algo maior, o Deus que o criou. Se o sol é glorioso desse jeito, imagine a majestade de quem? Do nosso Deus. Então nós temos que olhar além dos olhos naturais, temos que enxergar mais do que isso, ver o Senhor em todas as coisas, as belezas de Deus na sua criação. Então o Salmo está exaltando a Deus. E a gente precisa ter esse costume, gente, ter essa realidade no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, uma água que você toma e aquilo refresca o seu corpo. Pequenas questões que você começa a ver no seu dia a dia, ou nas coisas gloriosas que acontecem. Eu fui pegar uma irmã na rodoviária e ela veio do Piauí. No Piauí agora é muita chuva, né? Tempo de muita chuva. Ela disse: pastor, nunca vi tempestade daqueles dias, raios e trovões como lá. E eu morei perto do Piauí já, e eu sei como é, né? Então, quando vem a chuva, é um negócio de estrondar. É aquele torrência que cai, chuva forte e tudo mais. E aquilo ela espantava ela, porque aqui não é tão comum, né? Na nossa região não é tão comum ter como acontece lá. E isso, olha, se a voz dos trovões, da chuva nos espanta, né? Causa temor no nosso coração, o Salmo vai evocar justamente isso, muito mais a voz do Senhor que comanda tudo isso, deve gerar temor no nosso coração. Então a criação,
ela traz isso para a gente, um temor a Deus, um louvor a Deus no nosso dia a dia. E no nosso corre-corre do dia a dia, a gente perde isso, né? A gente perde a beleza da criação de Deus dos nossos dias a dias. Você vai, estuda o corpo humano, você vai num médico, ele descreve coisas em você, que porque eles conseguem observar e ver, e diz, gente, isso é fascinante, não é não? Você vê como é que pode o nosso corpo funcionar de maneira tão perfeita desse jeito, de uma maneira tão lógica, né? Encaixada. E quando isso se desencaixa, começa a dar os problemas, né? No nosso corpo. Gente, isso é a maravilha da sabedoria de Deus. E é isso que o salmista nos chama: tributem ao Senhor, dê a Ele a devida glória, rendam a Ele o devido louvor, não atribuam aos homens ou a alguma coisa qualquer que é dada a Deus somente e dá ao outro. Isso se chama o quê? Idolatria. Se chama idolatria. Quando você tributa aquilo que é devidamente a Deus, a alguém ou alguma coisa, você está roubando de Deus a glória que é dele e dando a quem? A outro. E o Salmo está dizendo, só Ele é digno de majestade, só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. A força devida vem do Senhor. E aí o versículo 1, ele diz, filhos de Deus. Isso é um problema no Salmo, vamos dizer assim, porque filhos de Deus aqui, ele pode ser usado tanto para anjos, como para homens poderosos. O termo hebraico aqui, nas Escrituras, pode ser usado nos dois. Talvez ele esteja aqui evocando que os seres celestiais dão a glória devida a Deus. Eles olham a criação de Deus e dão devido louvor a Deus. Eles tributam a Deus. O céu está o quê? Louvando a Deus. Vocês lembram quando Jesus nasce? O que acontece no céu? A imagem que os pastores veem o quê? Os anjos louvando. E na terra o que está acontecendo? Cri, né? Nada. Interessante, né? Então os anjos louvam a Deus. Pode ser que ele está justamente começando numa esfera bem mais ampla do que o reino humano. Ou talvez ele está dizendo aqui, evocando aos poderosos, imagine uma coroação do rei, né? Os homens mais importantes daquele reino estavam aonde? Ali. E a gente sabe, tem uma frase nos nossos dias, dê poder ao homem, né? Dê poder para alguém, você vai o quê? Saber quem ele é. Então, imagina lá, os homens mais poderosos de Israel estavam ali, guerreiros, governadores, o rei, tudo. O que o Salmo está cantando e dizendo? Vocês, e quem são? E as pessoas que têm poder normalmente são mais orgulhosos, né? Não? Menos humildes. E o Salmo está dizendo, comecem por vocês, poderosos, a tributar glória a Deus. Eu acho que é mais para isso. É um chamado aos poderosos da terra a dar glória ao Senhor. Tá certo? Mas não deixa também de evocar essa ideia de seres celestiais. São duas possibilidades aqui, ok? Vamos lá, prosseguindo. Então, abram lá em Isaías 42, versículo 8. Alguém para ler aí. Isaías 42, versículo 8. Marque isso na sua Bíblia. Deus não, algumas versões dizem assim, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, somente eu recebo a glória devida. Não vou dar imagens. Agora veja o capítulo 40. Olha o que os homens fazem no capítulo 40, versículo 18 a 20. Leia em voz alta alguém. Com 19 e 20.
O que eles fazem aqui? Quem podemos comparar ao Senhor? Quem? Ninguém. Mas os homens fazem o quê? Eles fabricam, uns que têm ouro e prata, pegam o seu ouro e prata e chama quem? Contrata exatamente, o oleiro lá, o artífice, para fabricar o quê? Construir uma imagem daquele produto, para tributar a ele o quê? A glória que é somente do Senhor. Então, é isso que os homens fazem, isso é o princípio da idolatria. Aí você pode estar pensando, realmente, o povo é idólatra mesmo. A gente vai ali, São Severino do Ramo, quem já foi lá viu um monte. Eu sou cearense, tem Canidé. Eu passava sempre por Canidé, porque eu pastorei uma igreja no sertão, e eu sempre tinha que ir para Fortaleza, e de lá, sempre passávamos por Canidé. Gente, tem uma imagem lá enorme, uma das maiores imagens no Brasil de procissão, do São Francisco de Assis. Enorme, enorme, negócio assim. Eu fui lá, você olha, negócio impressionante. As pessoas vão lá, todos os dias, tributar o quê? Glória a São Francisco de Assis, em vez da glória a Deus. Aí você pensa, povo idólatra. Mas o princípio da idolatria é dar a glória a outro, que é exclusivo a Deus. E a gente faz isso também na nossa vida. Nós não temos aqui a imagem do pastor Bob, a imagem do pastor Paulo, e que a gente reverencia, né? Mas nós somos idólatras no nosso coração. Nós podemos tributar glória a homens, a indivíduos, a celebridades, e o povo de Deus faz isso muito, viu? Celebridades, em vez a Deus, ou coisas comuns da nossa vida, nós estamos confiando nisso, dando a glória devida a isso, que é dada somente ao Senhor. Humberto, pode falar. Rapaz, os dois batem frente a frente. Mas do menino do Juazeiro é muito forte, muito forte. Mas também lá em Canidé também é muito forte também. São duas áreas muito fortes de idolatria. Então, a primeira coisa que você tem que fazer agora, daquilo que a gente está fazendo, olhe na sua vida agora, pense, enquanto a gente está conversando e falando sobre isso, áreas da sua vida que você está tributando a glória que é única e exclusiva a Deus a outra coisa. O que diz lá? Alguns das autoridades de Israel vieram e se sentaram perante mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos de seus olhos e puseram tropeços dentro de si. Começa no coração. Você não pode fabricar um ídolo externo, mas o seu coração, como já disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então não pense na do pé, que Calvino está dizendo. Calvino não tinha uma do pé na época, não era? As fábricas na época de Calvino era manufatura, era peças produzidas manualmente. Então você não produzia uma peça como se produz em grande escala na época de João Calvino. Existia o quê? Um trabalho de desenvolver para construir algo. Nosso coração é uma fábrica assim, ele está fabricando, produzindo um processo de construir os seus ídolos. A gente precisa. Como é que a gente destrói nossas fábricas de ídolos? Tributando ao Senhor a glória devida. Então, e um coração que desfruta de dar glória a Deus é um coração que aprende a viver debaixo dos benefícios desse Deus. Então, por exemplo, o pastor Bob está falando sobre ansiedade aqui. O que é ansiedade? É um coração que está buscando confiar em alguém ou alguma coisa que é dada exclusiva a Deus. É ou não é? Vamos lá. Pelo que você está ansioso, que você não dorme, que você fica inquieto, que você fica com raiva, irado? Pensa aí. Quem quer abrir o coração aqui agora? Diga uma coisa básica aí. Pastor, eu estou preocupado. Vou dar uma que recentemente aconteceu, virada do ano. O presidente não foi o que você queria. Pronto, a nossa economia vai acabar, vamos virar uma Venezuela e agora o que eu vou comer e vestir? É ou não é? Aí você se desesperou. Mas aí você está angustiado.
E aí começou a você se preocupar pelo quê? Pelo dia de amanhã, o dia daqui a um mês, daqui a um ano. Você nem sabe o que virá nesses dias, mas você já na sua mente, olha o que você está fazendo. Você já projetou um futuro como certo, não é? Vai acontecer isso, isso e isso. Então você projetou um futuro certo, você definiu como Deus o que vai acontecer. Você não tem essa capacidade, mas na sua mente você fez o quê? Projetou. Exatamente. Aham. E qual o resultado desse processo todo? A ansiedade chega. A ansiedade bate. Porque a ansiedade, ela surge dentro de um processo idólatra do nosso coração. Está entendendo? E aí você começa a se desgastar aonde? Aonde? Em resolver um futuro incerto que você determinou como certo, e você se desgasta suas energias que você não é capaz de gerar aquilo, resolver. Está entendendo? E aí a ansiedade bate, é um sentimento que aflige nosso coração. E aí você não consegue viver a beleza do que Deus está fazendo hoje e também fará no amanhã. Você perde isso, os recursos de Deus, para tributar a glória devida a quem? A você mesmo, que você quer se satisfazer. Ou você vai buscar isso em outros recursos, que não o Senhor. E aí o que isso tende na vida é o quê? Um processo falido de decadência na vida. E aí a gente vai apanhando, 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 e fazendo o quê? Sofrendo, sofrendo. Porque a gente não... Espera aí, o que Deus fala a respeito disso? Vou moldar minha mente. Lidar com... Eu não estou dizendo que todos nós temos esse sentimento de preocupação, mas o que Deus diz? Não, isso é um mandamento. Gente, nós não fomos criados para determinar o nosso futuro, nós fomos criados para viver o hoje, tributando glórias a Deus. Uhum. E o que essa preocupação anuncia de Deus? Então, linka isso, olha, espera aí, eu estou preocupado, espera aí, com o que eu vou comer e vestir. Deus é o meu provedor. O que Deus fala a respeito disso nas Escrituras a Ele? Aí Ele diz, aí como a nossa mente tem que estar alimentada pela palavra. Então, eu vou tributar a glória hoje ao Senhor, orando, louvando e confiando nele. Isso não me impede no hoje, o que eu preciso fazer hoje? Hoje eu posso fazer isso, então eu vou fazer isso hoje. Deus me deu hoje a oportunidade de fazer isso aqui agora. Então eu vou fazer isso aqui agora. Está entendendo? O hoje, louvando a Deus, reconhecendo Ele e esperando que no dia de amanhã Ele trará aquilo que é devido a Ele e a gente descobrir isso. E, gente, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente descobre que Deus tem recursos que vão além daquilo que você imaginou. E você fica impressionado como Deus faz coisas. Nesses dias, eu compartilhei isso com o Humberto, eu fui bloqueado na Uber, né, por causa da minha documentação. E eu tinha planejado, eu tenho um planejamento financeiro de entrada de recursos por meio desse trabalho. E aí eu fui bloqueado, eu não vou trabalhar, e agora? Né? Eu disse, e agora, como é que eu vou fazer? Eu não sei, Senhor. Se o Senhor não deixou eu trabalhar esses dias, é porque o Senhor tem razões para isso que eu não enxergo. Eu vou descansar. Cheguei em casa, voltei, né, que eu fui trabalhar e não deu, aí voltei. Aí disse para a Fernanda, olha, fui bloqueado, vou resolver. Bom, se Deus não me deixa trabalhar aqui agora assim, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Foquei naquilo que eu podia fazer, que eu tinha que fazer, que é os cursos, divulgação, contatos, eu comecei a desenvolver isso. Gente, eu estou trabalhando, serviço prestado, né? Um amigo meu, ele trabalha ele é pastor, ele trabalha para uma plataforma de mídia de igrejas.
E aí ele me chamou perguntando se eu queria trabalhar para fazer os guias de estudo dessas filmagens, de autores e tudo. Eu disse, quero, na hora, vamos sim. Aí eu fiz um teste, fiz um guia de estudo e já recebi, né? Só que eu não sabia que é serviço prestado, né? Não é carteira assinada, eu presto um serviço. Aí eu lá sei quando se eles iam querer outro, me mandar de volta. Aí ele pega nessa semana, justamente, Daniel, eu estou com urgência, eles me mandaram aqui, vão filmar agora em João Pessoa, uma série, e aí eu preciso que tu faça, sobre a última semana de Jesus na Terra, e eu preciso que tu faça os guias de estudo, precisa até tal dia. Aí eu, beleza, aí eu vou fazer. Aí eu vou ganhar, vou prestar esse serviço, do nada surgiu, que eu lá sabia, né, que ia acontecer, vou ganhar o dinheiro que eu ganharia, aonde? Trabalhando nessas 2 semanas de Uber. Está entendendo? Deus proveu. Sem eu precisar ficar o quê? Desesperado, inquieto e tudo mais. Teve momentos na minha semana assim? Teve. Mas orando, Senhor. O Senhor, eu tenho que olhar além do que os meus olhos conseguem ver. Isso é um exercício. Isso não é algo natural que a gente faz. Entendeu? Não é algo que eu vou fazer. Eu faço um yoga lá em casa, um mantra, né? E agora está tudo resolvido. Respirei profundo. Como ontem eu estava no pastor Vitor Chimenez, ele disse, um livro evangélico, dizendo assim, tenha 15 minutos para a sua ansiedade. Loucura. Para quê? Eu vou ter 15 minutos do meu dia para eu ficar ansioso. Para eu pecar, né? Depois não tem lógica isso. O que as Escrituras falam? É um exercício. Eu preciso me exercitar. Preciso levar a minha mente, o meu coração a isso. Eu forçar. Eu vou fazer isso no meu dia. Senhor, Pai, o que o Senhor diz? Senhor, eu quero dizer, eu estou com medo, eu estou aflito, mas o Senhor diz, eu confio em Ti. Eu não sei, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Entendeu? No Senhor eu confio. Ajuda a desfrutar daquilo que o Senhor... E a gente vai fazendo isso. E a gente vai amadurecendo. Deus vai moldando nossa mente, transformando nossa mente a lidar com a vida assim. E são os recursos... Os ímpios não têm isso, gente. E o Salmo vai narrar para a gente justamente que Deus faz troveja sobre a criação, tempestades e tudo. O que os ímpios eles conseguem descrever? Um tsunami, né? Como é que acontece? Na hora do tsunami, o que eles fazem? Na hora da tempestade, morre de medo, né? Eles sabem tudo, mas morrem de medo. Já nós não, porque não que não tenhamos medo diante disso, mas nós sabemos quem é que governa todas as coisas. E quando o nosso coração aprende a descansar disso, é maravilhoso. Vamos dormir no barco na tempestade, né? Vamos aprender a lidar no dia a dia com os nossos medos e ansiedades. Vamos prosseguir no Salmo, né? Que senão nem comecei o Salmo aqui, já vou terminar a aula. Vou terminar a aula. Então, vamos lá, do versículo 3 ao 9, ele vai falar sobre o exercício do poder de Deus, do governo de Deus na criação. Gente, só um ponto aqui no versículo 2, ele diz assim, ó, adorai o Senhor na beleza da... Toda adoração, ela parte de uma admiração. Nós ficamos admirados, vislumbrados. É isso que o Salmo está dizendo. Adorem a Deus na beleza da sua santidade. Fiquem perplexos. Quando nós chegamos a esse ponto, nós adoramos. Toda adoração parte disso, individual e coletiva. Isso, coletivamente para nós, hoje à noite nós vamos vir para o culto. Hoje eu não venho aqui, eu vou pregar na igreja, mas vocês vão estar aqui. Nós vamos nos reunir, seja aqui ou lá. Porque nós somos... Parece que estamos cantando mais num funeral do que louvando a Deus. Porque isso não está impactando os nossos olhos. Isso não faz os nossos olhos brilharem. Está entendendo? E nós não conseguimos expressar isso em santidade. A santidade de Deus. Isso não nos impacta. Nós cantamos música, isso não nos faz chorar. Isso não nos faz sorrir. Né? Agora, vá assistir uma série. Eu choro para todo filme de pai e mãe que criança morre. Tem filme com criança, eu estou chorando lá em casa.
Eu penso logo que sou eu com minhas filhas. Eu já começo a chorar lá. O pai, eu assisti Avatar agora, o pai se sacrifica, né, pelos filhos, o filho dele morre, o Avatar lá, o bicho lá morre, eu estou lá chorando, porque o pai está chorando, porque o filho morreu, o bicho lá morreu, o Avatar, né, o negócio lá, esqueci o nome deles, né? Gente, aí eu estou assim, né? Mas, por quê? Porque mexe comigo, né? Mexe com o nosso emoção. Gente, as emoções foram criadas por Deus. E a adoração, nós adoramos, o ponto da adoração, nós adoramos quando nós estamos o quê? Exatamente. Sabe por quê? A minha vida particular não é uma vida de adoração, porque eu não estou admirado com Deus. É isso. O culto não tem sentido, não tem graça, porque eu não estou admirado com Deus, na minha vida, no meu dia a dia. É isso. Você não ouviu Deus falar pela palavra. O que Deus falou contigo? Você abriu a Bíblia, seu devocional, e como Deus falou contigo? Não tenho, pastor. Nessa semana, não. Na outra também não. Na verdade, faz um ano que eu nem abro a Bíblia e leio. Meu irmão, como é que Deus vai falar contigo? Como é que você vai ficar impactado com Deus? Não é não? Como é que você vai lembrar dos feitos de Deus na sua vida, se você não tem a voz do Senhor trovejando com você no dia a dia, no seu dia a dia? Você vê na realidade da palavra sendo vivida. Deus vai falar e vai passar desapercebido para você, porque você está insensível à voz de Deus. Você não adora, você não consegue adorar em momentos extremos de alegria, em momentos profundos de tristeza. Salmos é um livro que vai expressar adoração em vários aspectos da vida. E a adoração começa onde? Adorar na beleza da santidade de Deus, na beleza da santidade. Deus é santo. Os anjos, quando lá no Isaías, cobriram o quê? Seus pés, seus olhos, e declararam: santo, santo, santo ao Senhor. Apocalipse, o livro louva a Deus como santo, dizendo: santo, santo, santo. A Bíblia é cheia quando Deus se manifesta de adoração, porque a beleza de Deus se a criação é bela, imagine o Criador. Mas nós precisamos ver além dos nossos olhos naturais para adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Nós adoramos time, né? Quem é palmeirense aí está no mar de alegria, né? Não vou nem falar do esporte, Santa Cruz, misericórdia, está na tristeza no fundo do poço, né? Mas aquele jogador, aquele não sei quem, né? Aquele, né? Tem orgulho, tá aqui, sai, né? Gente, se homens nos vislumbram, mexe com a gente, por que o Senhor não faz isso? Deveria ser muito mais do que isso para nós. Então, Senhor, como você pode mover seu coração para adorar o Senhor? Adore o Senhor na beleza da santidade. Conheça-o, se aprofunde, veja, vislumbre, e você vai adorar. É simples. Isso é graça de Deus. Deus, descrito no Salmo, de maneira gloriosa, desvenda isso aos nossos olhos. Não porque você é capaz, mas porque Ele quis se manifestar para você. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso não tem preço para nós no nosso dia a dia. Quando eu olho o ímpio, gente, eu vejo o ímpio vivendo, ele não tem isso, e eu vejo na minha vida. Gente, isso é maravilhoso. Eu fico assim encantado, vislumbrado. Senhor, que vida eu tenho. Obrigado, porque eu consigo olhar isso e ver o Senhor. Eu consigo desfrutar dos benefícios. Isso não tem preço. Não tem preço. Adore ao Senhor, tribute ao Senhor, glória devida a Ele. E o Salmo vai descrevendo, gente, versículo 3-9, falando que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despedaça os cedros dos Líbanos. Ele descreve uma tempestade que vai em Israel desde o norte ao sul, que termina no deserto. Os cedros dos Líbanos eram árvores
que tinham 40 metros de altura, né? Atingiam 40 metros de altura, eram famosas por suas madeiras resistentes, e Deus disse que despedaça os cedros do Líbano. Ele vai falar que no Líbano era uma cordilheira, que esqueci o nome do pessoal que viviam lá, os moradores atribuíam nessa cordilheira que os seus deuses ficavam lá. E quem é que despedaça os cedros dos Líbanos? O Senhor. O Senhor despedaça. Ou seja, o que o salmista está fazendo? Ridicularizando os deuses, que nem deuses são, e o Senhor é que despedaça o cedro. É as tempestades. Quem comandava as tempestades para os cananeus? Baal. É o Senhor quem faz trovejar, é o Senhor que faz do norte ao sul a tempestade chegar, fazer toda aquela forte chuva torrencial e cessar no deserto. Ele vai descrevendo isso aqui. Ele faz até o animal parir mais rápido. De tamanha é a voz do Senhor que os animais se assustam com a tempestade. O animal lá, o boi, a vaca que está gestante, o que ela faz? Ela tem o filhote antes do tempo, de tamanho susto que ela toma com as questões. Ele começa a descrever o poder da voz do Senhor. Por que isso é importante a gente ver? Que a voz do Senhor é poderosa. Deus fala e fez tudo a existir. Do nada veio a existir. E Deus fala, a voz do Senhor é poderosa. Imagina um rei falando. Nós não sabemos o que é isso. Nós não vivemos onde num reino, né? Num sistema onde um rei governa, tem total poder. Mas na época aqui, que era cantado em coroação, o rei falava e o que acontecia? Tinha que acontecer e acabou. A voz do Senhor faz acontecer. Qual é a voz que nós devemos temer? Qual é a voz que o rei tem que temer? Qual é a voz que a criação teme? E qual é a voz que o povo de Deus tem que temer? Nós tememos muitas vozes hoje, né? Tememos os homens, tememos ir de frente com filosofias humanas, tememos ideologias, tememos um monte de coisa, tememos perder o emprego, né? Por causa disso. Tememos um monte de coisa, menos o quê? A voz de Deus. E qual é a voz que nós deveríamos temer no Salmo? A voz do Senhor que é poderosa. A voz dos homens são limitadas. Tem alguns poderes, poderão nos afetar, mas não como a voz do Senhor. Os homens não despedaçam o cedro do Líbano. Os homens não mudam as tempestades. Não tem poder. Eles podem prever a chuva que veio. Gente, eu estava ano passado, teve aquela chuva em Recife, que foi o dilúvio em Recife, né? Na verdade, aqui todo, mas quem estava em Recife, eu estava em Recife no dia. Ainda bem que eu estava no 14º andar, eu estava no hotel na beira-mar. Gente, eu vi aquele negócio vindo, era um negócio assim, impressionante, a força do vento, a chuva torrencial. Eu disse, meu Deus, ainda bem que eu estou aqui, 14º andar aqui do hotel. Eu estava de frente para o mar. E eu e o professor, né, que o professor vinha dar curso, a gente lá no hotel, não saímos para nenhum lugar, que não tinha como sair em Recife, só tinha 2 ruas de acesso, a de Boa Viagem, né, ali da orla, e a de trás, o resto estava tudo inundado. Chuva, um negócio, eu via um cara andando, eu olhei lá, estava olhando o cara pedalando, tentando pedalar, né? Ele não saía do canto, Jorge, ele pedalava assim, ó, contra o vento. O cara lá pedalando e não saía do carro, que o vento era tão forte. Eu disse, meu Deus, que negócio poderoso, né? Que estrondo. Quem faz isso? Os homens podem prever, mas eles não conseguem mudar. Não conseguem controlar. Eles tentam, mas não conseguem. Porque a voz do Senhor que é poderosa. Ele é a voz suprema, a voz maior. É essa voz que nós temos que ouvir. E como, irmãos, aí eu quero focar nisso aqui. Como Deus fala conosco hoje de maneira muito clara, pela sua palavra. Deus fala. Se o que eu estou dizendo está de acordo com a palavra, é Deus falando. Não sou eu sou um instrumento. Eu não tenho a mesma autoridade que quem escreveu as Escrituras, mas as Escrituras é a autoridade, é a voz de Deus.
E o que nós temos que fazer? Humildemente, mansamente, receber isso e obedecer. Se sujeitar à voz de Deus. Então, se Deus está falando, escute e obedeça. Não seja resistente. Se Deus quebra cedros do Líbano e controla a tempestade, você acha que você vai conseguir resistir a Deus? É burrice, não é não? Não é burrice? Aí você vai, eu digo isso por mim, e digo isso por muitas pessoas que eu aconselhei e aconselho na minha vida. É teimosia, é loucura, vai dar errado, estou te avisando. Está aqui, claramente, está aqui o caminho, você está resistindo. Aí vai, aí chega, pastor, eu tinha razão. Não é que eu tinha razão, o que o Deus está dizendo, você resistiu a isso, está aí agora. Então, não resista à voz do Senhor. E qual é a voz de Deus no meio do seu povo hoje? Principalmente a sua palavra. E aí, cuidado, nós que pregamos, ensinamos na igreja, ao povo de Deus, nós não falamos, nós não devemos dizer o que é nossa palavra. E tememos muito ao abrirmos nossa boca para falar sobre esse livro aqui, porque é a voz de Deus. Tinha um professor meu que dizia que ele lia a Bíblia dava soco nele, né? Né? É isso, a palavra de Deus é viva. Ela consola, exorta, educa, corrige, né? Na nossa vida. Escute a voz de Deus. Agora, sabe qual é o melhor? É uma voz poderosa, mas é uma voz que se derrama com, olha como o Salmo termina: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Olha o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, a voz do Senhor Toda-Poderosa. O que ela faz com a gente? Ela nos destrói? Não, ela nos transforma. É o poder de Deus, ela nos dá força, ela nos dá paz. A voz do Senhor para o ímpio vai trazer o quê? Destruição e condenação. A voz do Senhor para o seu povo traz restauração. Que maravilha, não é não? Nós não, ao mesmo tempo que tememos, não temos o que temer com a voz do Senhor. E é isso que tem que inundar nosso coração. Nós somos um povo desse livro. Perdemos de vista a palavra. Por isso nos perdemos nos nossos caminhos da vida. Mas quando a gente começar a tributar a Deus a devida glória, o que vai acontecer com a nossa vida? A voz do Senhor vai trovejar na nossa vida. A voz do Senhor vai exercer seu poder em nosso coração. A voz do Senhor vai transformar nossas vidas e vai agir nas nossas circunstâncias. Deus não está limitado nos nossos dias. Nunca esteve e nunca estará. Ele vai presidir e presidirá para sempre. O que você precisa fazer? Ouvir a voz do Senhor. Essa voz é a voz do nosso bom pastor, que tem um fardo manso e suave e leve para as nossas vidas. Muitos crentes veem a palavra como penosa que negócio ruim. Não é. Adore a Deus, veja Deus na beleza da sua santidade. Meu conselho para você é: tenha uma vida constante com Deus da palavra. Como é que você faz isso? Lendo a Bíblia? Não, não só lendo a Bíblia. Lendo, vendo Deus. Isso é diferente. Você pode memorizar texto, você pode ler a Bíblia todo ano, e você tem um coração que não dá glória a quem? É mesmo que nada, você é só um religioso. Quando Jesus nasceu, os fariseus, os líderes religiosos, sabiam como a profecia descrevia. Não foi isso que ele disse para Herodes? Eles disseram: vai ser lá em Belém, vai ser tudinho. O que foi que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Nada. Está entendendo a diferença?
Começa aqui, vendo Deus, ouvindo Deus e a realidade na nossa vida prática. Não adianta você só saber, ler, saber. Você precisa vivenciar isso pela fé, na sua experiência de vida. Isso vai mudar a maneira de você viver e a sua adoração. Amém? Eu terminei aqui, vamos orar? Alguém quer falar algo? Dá para pelo menos 5 minutinhos, se alguém quiser, eu oro. Amém, né? Só amém, né? Amém. Gente, uma das coisas que acho que a gente precisa ter o hábito, como igreja, como povo de Deus que se reúne, o hábito de ore e peça para Deus falar o teu coração quando você vir para o culto à noite. Senhor, fala o meu coração, me ajuda a te adorar. Saia daqui com alguma coisa registrada, lembrada, falada. Por um tempo da minha vida eu fui perdendo isso, sabe? E aí eu sempre tento resgatar isso de volta. Por exemplo, eu que sou pastor e lido com ensino, pregação, às vezes o coração orgulhoso faz perder isso, mas eu sempre estou me relembrando disso. Senhor, que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor diga algo, que o Senhor, num cântico, num tal, seja sempre algo, que eu sempre saia com o coração revigorado e te adore no culto público, e que a igreja venha assim, na expectativa de quê? De ouvir Deus e ver Deus e louvar ao Senhor. Quando a igreja começar a se reunir com esse impacto, meu amigo, você quer pegar fogo, não pentecostal, mas fogo do Senhor, né? Não é fogo que a gente vai sair pulando aqui, as coisas, mas é contagiante. Gente, isso é contagiante. Isso é igual um vírus, sai contagiando, você não controla mais não. Tá certo? Se nós estamos precisando de reavivamento, começa onde? No Salmo? Contemplando Deus na beleza da sua, ouvindo a voz do Senhor. Vamos orar. Pai, reaviva o teu povo, nos ajuda a ouvirmos e vermos o Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, nos ajuda a ver a beleza do que o Senhor é, e que o teu povo te renda a glória devida. Isso foi bênção e graça de Deus que o Senhor nos deu. O Senhor se revelou a nós de maneira que nós não merecíamos. Isso mostra a nossa insuficiência, Deus, e como carecemos do Senhor. Nos ajuda a te ver a cada dia e te adorar como Deus que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos,